Olá a todos! Esta comunicação oral se intitula Diálogos entre a Museologia e a Química em Tempos de Pandemia, uma relação preservacionista. Este trabalho foi construído a duas mãos, por mim, Thalita Gomes, mestre em Museologia, e por Isabel Argolo, doutora em Química, duas profissionais cuja atuação tem ampla interface patrimonial. Antes de algo mais, gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher em torno dos 35 anos, pele clara, olhos castanhos, cabelos da mesma cor, lisos na altura dos ombros. Eu uso um óculos de lente grande, batom na cor marrom, uma blusa na mesma cor, sem mangas. Atrás de mim há uma parede branca com 3 quadros de flores. Com a pandemia, as bibliotecas da Universidade Federal da Bahia foram fechadas. Em função da dificuldade de fornecimento de vacinas no país naquele momento, em março de 2020, os profissionais ficaram ainda mais temerosos de transitar em espaços públicos e de ir aos seus locais de trabalho. Consequentemente, as atividades de preservação foram diminuídas de tal modo que não atendiam nem às recomendações básicas do ICOM Brasil, como, por exemplo, revisões e acompanhamentos ao menos semanais. Assim, novas perspectivas para os saberes profissionais tiveram que ser buscadas. A situação de crise transformou-se em momento de oportunidade ao se investir em saberes profissionais, através do curso de Química para Conservação e Restauro de Papel. Afinal, se não era possível estar presente no núcleo de preservação aplicando técnicas, seria possível se capacitar para aprimorar os nossos conhecimentos. O Núcleo de Preservação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia é responsável pela conservação do acervo de 23 bibliotecas. Claro, trabalhando em parceria com as próprias unidades, que desenvolvem as ações de natureza preventiva. Ele fica localizado na cidade de Salvador, no ponto vermelho do mapa à direita, um estado do Nordeste do Brasil. E o curso de Conservação e Restauro para Papel, lecionado pela professora Argolo, é oferecido na cidade do Paraná, na região sul do país. Antes da pandemia, seriam necessárias 4 horas de avião para que pudéssemos nos encontrar. Mas no momento da pandemia, foi oferecida a primeira turma online, o que permitiu o nosso encontro, a troca de saberes e o desenvolvimento deste trabalho, que é um relato sobre a reavaliação de ações passadas que foram pouco criteriosas e orientadas quanto aos aspectos degradativos menos visíveis. O núcleo de preservação tinha um funcionamento regular com a presença de profissionais especializados em conservação e restauro de papel até o ano de 2013, quando estas se aposentaram. E então, permaneceu por 2 anos sob a responsabilidade de um profissional encadernador. Este continuou a receber os exemplares de 4 ou 5 bibliotecas que insistiram em manter o envio. E ele próprio decidiu o tratamento daqueles livros, desde o acondicionamento e higienização, até os materiais, papéis, revestimentos e adesivos que utilizaria em cada caso. Após esse período de 2 anos, uma nova profissional foi designada para a coordenação do núcleo de preservação, uma museóloga conservadora. E assim que chegou, foi possível notar o déficit de critérios com o qual os trabalhos ocorriam, pois não havia um documento que registrasse a entrada ou a saída dos exemplares, assim como não havia uma ficha de avaliação sobre o seu estado de preservação, nem que registrasse as intervenções feitas. Não havia isolamento ou espaçamento suficiente entre a área de higienização e as mesas de restauro e encadernação. Não havia critérios para acondicionamento que, por exemplo, isolasse os livros contaminados por micro-organismos como os fungos. Haviam dezenas de livros pelo chão, que encostados no canto das paredes, às vezes chegavam até o teto.
Bom, após suspender o recebimento de novos exemplares para avaliação e organização da situação que foi encontrada ali, a museóloga pôde perceber que o conjunto de livros tinha aproximadamente 300 exemplares, que podiam ser divididos em dois subgrupos distintos. 2/3 dos livros estavam destinados ao desbastamento, que é quando o livro já está demasiado desatualizado para se manter numa biblioteca acadêmica ou está em estado de conservação classificado como inservível. E então o seu próximo destino seria a reciclagem. Porém, estes livros foram desviados de seu caminho e colocados no núcleo de preservação por uma bibliotecária muito preocupada com aqueles exemplares, porém sem as noções adequadas sobre a real situação deles. E apenas 1/3 daqueles livros era o que realmente deveria receber tratamento de conservação e restauro naquele setor. À época, foi elaborado um relatório a respeito da situação daqueles livros e também foi organizada a ficha de classificação para cada um deles, registrando e descrevendo o estado de preservação, assim como as soluções propostas em cada caso. A partir do diálogo com Argolo, que teve início no segundo semestre de 2020, iniciou-se uma série de discussões sobre causa e efeitos de degradação dos livros, a partir dos tópicos do curso de Química para Conservação e Restauro de Papel. Isso demonstra a relevância desses saberes e dessa relação para a preservação do patrimônio bibliográfico, e esta relação é pouco fomentada no Brasil. Por maior qualidade que tenha o suporte, pela própria natureza do material, sabe-se que não é possível impedir a degradação do papel. Porém, ela pode ser atenuada e ela pode ser retardada em sua velocidade, de acordo com boas práticas de preservação, permitindo ao documento, que é um suporte de informação, cumprir o seu papel social, que varia através do tempo e das culturas. A associação dos campos científicos e o exercício da interdisciplinaridade permite a ampliação do entendimento dos problemas, assim como o alargamento das opções de combate aos danos. Vejamos. Sabe-se que a exposição à luz intensa desbota as cores, mas é a química que nos ensina que isto é o processo de fotodegradação, que rompe ligações moleculares, tanto da celulose quanto dos pigmentos. Sabemos que o ambiente úmido danifica os documentos e algumas vezes até os transforma em blocos, mas é a química que nos ensina sobre a higroscopia do papel, sobre a compatibilidade entre as moléculas de água e as cadeias poliméricas da celulose. Usa-se muito o processo de branqueamento em papéis. Percebe-se que ele fica mais áspero e que é um processo muito delicado e até mesmo discutível. Mas é a química que nos ensina que o peróxido de sódio ou peróxido de hidrogênio utilizado no processo sofre reações oxidativas causadas pelos radicais livres e que as moléculas de lignina presentes na celulose podem ser rompidas, assim como este processo ainda permanece em ação horas após o enxágue destas substâncias, causando então fragilidade mecânica no suporte. Sabemos que os processos devem utilizar água deionizada ou destilada por causa de resíduos que a água, quando é apenas filtrada, contém, mas é a química que nos ensina que, quando é apenas filtrada, a água conservará íons residuais que podem reagir e provocar pontos de acidez no papel. Por isso, devemos garantir uma água de qualidade para todos os procedimentos. E assim poderíamos seguir exemplificando a riqueza e fecundidade dos diálogos travados entre mim e Argolo, representantes da museologia e da química. Mas por ora, acredito que não restem mais dúvidas sobre como essas áreas são afins, como elas se encontram e caminham juntas no objetivo em comum, a preservação do patrimônio.
Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção disponibilizada e dizer que estamos à disposição para qualquer esclarecimento, principalmente através dos e-mails que estão dispostos neste último slide.